A realidade tende a ser decepcionante por não ser aquilo que imaginamos. Tentamos construir com a nossa mente um mundo ideal, porém o mesmo não consegue passar pelo duro drama que é próprio da realidade, onde certas coisas possuem suas próprias naturezas imutáveis. Pode-se compreender a natureza da realidade entendendo os aspectos que a compõem, como o que é real e o que não é real, o que é bom ou ruim, ou o que é belo e feio. Vamos discutir sobre esse tema no vídeo de hoje. Por ser um tema mais amplo e complexo, sendo motivo de debates acirrados e discussões diversas, peço para você verificar o seu like e o seu sininho, além de verificar a inscrição no canal para não perder nenhum vídeo futuro e assim ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Peço para você também ver esse vídeo até o final, pois vou tratar sobre um tema atual que está gerando muita dor de cabeça para muitas pessoas. Mas primeiro eu preciso introduzir uma explicação um tanto mais longa e filosófica sobre essa questão da realidade e os seus aspectos fundamentais. Pois bem, desde sempre se discute sobre esse tema de diversas formas. Praticamente em tudo que se vê como norma em nossa sociedade, existe, no plano de fundo, a ideia de que a realidade é criada com base na razão que é empregada. Essa natureza de realidade chama-se idealismo. No idealismo, a realidade não existe independentemente da mente, ou seja, a realidade é apenas uma construção mental e não uma existência objetiva. A realidade aqui é uma construção da mente do sujeito. Isso seria como se os objetos que estão presentes diante de mim não são exatamente aquilo que são, mas sim aquilo que eu crio com minha mente. O que isso significa? Significa que nós não conhecemos a estrutura do mundo. O que conhecemos é a estrutura da nossa razão. O mundo real que supostamente existe, nós não conhecemos de maneira alguma. Portanto, a estrutura do mundo equivale à estrutura da razão, e o que estiver fora, não conhecemos. A razão não se coloca como um observador neutro, ela se coloca como um juiz que interroga e força o sujeito a responder determinadas perguntas. Se a pergunta for feita e não for respondida, aquele aspecto da realidade não existe. Em contrapartida, existe o realismo, que explica que a realidade existe independentemente da mente do sujeito. Aqui existe uma realidade objetiva que é compreensível através dos sentidos. A realidade existe mesmo que não a percebamos com nossos sentidos. Então, se a realidade não é como eu sinto com os meus sentidos e interpreto com a minha inteligência, cada pessoa cria sua própria realidade. A verdade é uma criação daquilo que minha mente cria como sendo verdade e não aquilo que é, ou seja, que existe na totalidade existente da mesma. É claro que podemos conhecer aspectos da realidade sem compreender o todo através da nossa experiência em contato pessoal com certos objetos. O indivíduo constrói ou compreende a realidade através da sua experiência em contato com o objeto, sendo este o objeto de estudo da fenomenologia. Agora vamos compreender isso tudo na prática, no mundo real, pois explicando dessa forma parece que tudo é muito abstrato e fora do mundo real. Entenda, a problemática disso tudo é que muitas pessoas levam à risca certas ideias sem saberem de onde elas vieram, simples assim. Tentam criar sua própria realidade, ignorando toda e qualquer realidade a posteriori, que é apoiada pelos fatos e pela experiência sensível. Por exemplo, toda essa discussão sobre mudança de sexo, preconceito e questões relacionadas aos direitos dos transexuais parte dentro dessa lógica de que não existe identidade pré-concebida pelas pessoas, pois afinal as pessoas vão escolher o que querem ser. Se você nasce no sexo masculino, você vai escolher o que quer ser, porque o sexo pré-definido das pessoas não existe. Eu crio com minha mente o que eu quero ser, pois não existe uma realidade objetiva que me limita e diz quem eu sou de verdade. Ora, essa situação não existiria se não houvessem filósofos que justificassem tudo isso, e muitos aderem a essas coisas sem saberem de onde vieram, sem saberem a natureza de tudo isso em que estão se submetendo, retirando seus órgãos genitais para se tornarem aquilo que idealizaram em suas mentes. Mas a aparência não muda o ser, compreende? O indivíduo pode até querer fazer algo irreversível para se tornar mulher, mas esse se tornar mulher é algo que é barrado na dura realidade de que a aparência não faz o ser, pois o ser é aquilo que é. Isso significa que ele não pode mudar quem ele é através da sua mente, se materializando em uma aparência de mulher, pois o mesmo não será possível ser mulher na essência da sua constituição física em que a realidade o fez. Tem algo em cada um de nós que nos limita, porém nos realiza naquilo que somos de verdade. Na filosofia, isso é chamado de substância, pois a substância nos torna uma coisa e não outra.
A substância faz com que, por exemplo, uma árvore seja árvore e não uma pedra, que a pedra seja pedra e não um animal, e um animal seja um animal e não um ser humano. A substância limita o objeto àquilo que ele foi concebido, mas isso é totalmente ignorado por essa loucura moderna. Se um objeto é menos diferente daquilo que tenta ser, na cabeça desse pessoal, esse objeto é aquilo que ele próprio tenta parecer ser, pois não precisa ser de verdade, somente basta parecer ser. É claro que tudo isso é uma estupidez grotesca. Tratam essa questão de masculino e feminino como se fosse uma prisão porque limita o sujeito. Pode de fato limitar, mas realiza o sujeito, porque é a substância desse sujeito que o faz ser quem é, entende? Assim, esse debate pode ser um absurdo por ser óbvio, mas é isso que querem colocar na cabeça das crianças desde cedo, distorcendo toda a ideia de realidade que elas possam ter no decorrer dos anos. O que faz você não é a aparência, o nome ou aquilo que você cria com sua mente. Porque se fosse assim, você seria um Deus que simplesmente decreta o que bem entende na realidade das coisas. Para quem entende as coisas um pouco melhor, sabe que isso que está acontecendo é um pão e circo que querem distribuir para tornar os mais fracos escravos para dominá-los em seguida. Pense comigo. Em uma sociedade dotada de pessoas fracas, que não têm sentido em suas vidas, que não sabem o seu lugar na realidade, que facilmente se entregam aos seus desejos pueris e abraçam qualquer propaganda bonitinha, é mais fácil dominar absolutamente tudo, pois o senso de prioridade do escravo não está em entender a realidade tal como ela é, mas sim em atender os seus desejos mais imediatos, mesmo que isso signifique perder a sua liberdade. Por essa razão que esse apelo massivo sobre essa questão transexual é bastante explorada hoje como recurso, e quem for contra esse tipo de coisa é tratado como preconceituoso. Isso é, de fato, uma manipulação das consciências das pessoas, a ponto de transformá-las em massa de manobra. Portanto, a realidade é discutida diariamente entre esses pontos, porém não é entendida e abraçada em seu sentido verdadeiro. Quando chega no duro drama que é próprio da sua natureza imutável, tentamos a todo custo mudar as coisas de acordo com o que desejamos. O que devemos fazer é aceitá-la como ela é, deixando de lado essa busca tola por tentar mudá-la a todo custo. Se entendermos quem somos no meio disso, entenderemos o nosso papel na história e seremos completos e realizados definitivamente. Se gostou desse vídeo, então deixe o seu like e comente o que achou. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações. Um grande abraço e até a próxima.